Fala moçada, espero que esteja tudo bem com vocês, conforme já combinamos, tá? Essa aula África 3, a parte da geopolítica africana, comentei com vocês que nós dividiríamos em duas aulas aí para não ficar tão sobrecarregado, né? Vocês viram que a primeira já deu 20 minutinhos, né? Então, legal separar para ficar um pouco mais fácil. Eu sei que vocês têm a leitura da apostila depois, grifar a apostila, então é interessante fazer tudo com calma, certo? Mas hoje a gente já finaliza essa parte da geopolítica africana, ok? Só lembrando vocês, pessoal, que na aula passada nós introduzimos os conflitos africanos falando ali da África setentrional, né, que era a parte norte. Agora a gente vai começar pela África ocidental, que é o seu lado aí esquerdo, tá, pessoal? Onde vocês estão vendo aí essa cor meio do verde transitando aí pro marronzinho, né? Onde nós vemos aí a porção da África banhada pelo Oceano Atlântico, mais especificamente pelo Golfo da Guiné. Um local, pessoal, como vocês estão vendo, muito próximo da linha do Equador, né? Então apresenta climas quentes mesmo, né? Você tem aí clima tropical, predomínio do tropical. Tá? É uma região, pessoal, como vocês podem observar por esse mapa da própria apostila, tem um subsolo muito rico, tá? Tem um subsolo interessante, tem aí algumas culturas tropicais também voltadas para exportação, sistema que nós falamos aí de plantation, tá? Mas o que mais vai chamar atenção, pessoal, nessa porção, ó, dá uma olhadinha no mapa agora da divisão regional da África, ó, é essa turma aqui, pessoal. A Nigéria. Por quê? A Nigéria é o país de maior destaque nessa região, tá, pessoal? É o maior país em população, tá, do continente africano. Você tem aí mais de 170 milhões de habitantes, tá? Mais de 250 etnias, pessoal, espalhadas por um território não tão grande assim, tá? Hoje se constitui na segunda maior economia do continente, só perde para a África do Sul. Só que qual que é o segredo da Nigéria, pessoal? Petróleo. Eles têm petróleo, pessoal, numa região chamada Biafra, tá? Que é uma região que, curiosamente, até os autóctones, né, o pessoal do local lá, também tentam um processo de separatismo, tá? Em relação à Nigéria. A Nigéria é um local, pessoal, que vem apresentando muitos conflitos. Por quê? Ela está bem se você olhar depois na aula passada, 2 aulas atrás, aliás, pessoal, ela está bem naquela faixa, naquela franja de expansão do islamismo, tá? Pela Europa. Então, o que acontece? Nós temos aí a maior parte do norte nigeriano com predomínio da religião islâmica e o sul da Nigéria é cristão. Então você tem aí, pessoal, um conflito religioso instaurado no seu território, tá? O norte islâmico e o sul cristão. Soma-se a isso a atuação de um grupo terrorista, porque esse que é o nome, né, pessoal? Mais do que fundamentalista religioso, é um grupo terrorista, né? O grupo fundamentalista Boko Haram, que vem causando um certo terror, vem trazendo aí um certo terror no território nigeriano, raptando meninas em algumas tribos, levando para trabalhos escravos, né? Escravidão sexual, por exemplo. É um grupo, pessoal, que por onde passa traz a morte, traz coisa ruim, traz ali a destruição, tá? Matam ali os homens das aldeias, né? Os filhos homens. Então é um grupo complicado. Por quê? Porque age mediante o fundamento da religião, né? É um grupo, desculpa, fundamentalista, que age de acordo com o preceito da religião, só que de uma maneira completamente distorcida, né? Eles criam uma realidade que só eles acreditam, né? E o pior, forçam outras pessoas a aceitar, a legitimar essa realidade deles. É um negócio muito complicado, né? Outro país, pessoal, também em destaque nessa região da África Ocidental é Serra Leoa. Um país minúsculo, pessoal, pequenininho, só que é um dos mais pobres do mundo, vive em constante problema de guerra civil. Por quê? Porque tem um subsolo rico em diamantes, galera. Olha aí. Só que o dinheiro dessa extração desses diamantes acaba financiando a compra de armas, né? Financia a guerra entre grupos étnicos locais. E detalhe, tá, pessoal? Algumas áreas de exploração estão sob domínio de alguns grupos étnicos, outras sobre outras. Então, eles aproveitam a venda, né, o dinheiro da venda desses diamantes para grupos internacionais, por exemplo, para poder financiar a guerra civil deles, né, pessoal? Esse é um negócio muito complicado, né? Não aproveita da riqueza e o pouco que aproveita ainda é para gerar a instabilidade, para gerar a guerra, para massacrar grupos étnicos contrários ao seu, né? Então é uma história muito triste, né, pessoal? Você vê cenas como essa daí, né? Jovens ainda, crianças, pessoal, não deixa de ser crianças, né? Portando armas de grande calibre, né? Já aprendendo a matar desde cedo.
Quem aí já curte essa parte de cinema, né, pessoal, já deve ter visto esse filme aqui, né? Diamantes de Sangue. Diamantes de Sangue se passa a história em Serra Leoa. Quem não viu, vale a pena, é um filme muito bom, mas eu já aviso que é um filme muito forte. Tem muitas cenas aí que nos deixam muito tristes com o que a humanidade vem fazendo com o seu lado humano, né, pessoal? Que deveria ser mais humano e não é, né? Fica aí como dica aí de filme para vocês, ok? Vamos para mais uma parte, pessoal, a parte oriental ou África Oriental, que agora é o lado direito aí do seu mapa, onde você tem um verdinho, mais verdinho mesmo, certo? A gente vai iniciar aí, pessoal, com a história do Sudão. Por quê? Porque o Sudão, na segunda metade do século XX, pessoal, viveu uma guerra civil. Só que uma guerra civil de natureza religiosa. Uma coisa que lembra muito a Nigéria, né? Por quê? Porque o Sudão, ele tem o norte muçulmano, né, dominado ali, né, predomínio da cultura islâmica, né, cultura religiosa islâmica, né, e o sul cristão e animista. Quando a gente fala animista, pessoal, vocês vão lembrar, né, são aquelas religiões, religiões que cultuam divindades da natureza, são religiões mais simples, digamos assim, de povos locais, certo? Então, o Sudão, pessoal, é um país conflituoso ainda hoje, tá? Apesar de que a guerra civil propriamente dita durou aí durante a segunda metade do século XX. Começou o século XXI também com conflitos latentes, sendo que o principal, aquele que ganhou mais destaque e repercussão, foi o conflito de Darfur, tá? Darfur, pessoal, como vocês podem ver aí nesse mapa, tá ali do lado esquerdo, né, do Sudão, que seria ali o lado oeste do Sudão, né? E é uma região, pessoal, que vem tendo muito conflito, por quê? Que é uma região que tem um pouco de petróleo ainda lá, e a população local acredita que não são assistidos pelo governo central do Sudão, que é de maioria, né, islâmica, né, digamos assim, né? Então eles acreditam que eles não são atendidos nas suas reivindicações e resolveram se rebelar no ano de 2003, tá? E o governo sudanês, apoiado por uma milícia, ou seja, um grupo paramilitar, né, chamado Janjaweed, ocasionaram ali uma limpeza étnica, pessoal. Nós tivemos mais de 200 mil mortos em questão de poucos dias. Foi considerado aí o primeiro genocídio do século XXI, isso em 2003 no Sudão, tá? Mais de 200 mil mortes para conter o quê? Para conter um movimento de revolta local. Revolta essa que tinha, sim, a sua legitimidade, certo? Se não bastasse isso, pessoal, quando nós falamos em Sudão, ele já foi maior, tá? Sim, porque hoje nós temos o Sudão e o Sudão do Sul, certo? Em 2011, pessoal, via aí um referendo, a população do sul do Sudão, ou seja, de maioria cristã, animista, votou ali pela separação em relação ao Sudão, tá? Então foi criado aí o Sudão do Sul, né? Um país de maioria cristã, animista, já nasce como um dos países mais pobres, se não o mais pobre do mundo, tá? Um dos ali, tá entre os mais pobres do mundo, tá? Baixíssimo IDH, tem também os seus conflitos étnicos aí, as duas etnias principais são a Dinka e a Nuer, e as duas vivem também em conflito, então é um país que já começou conflituoso. Ele acabou herdando 75% das reservas de petróleo do antigo Sudão, tá? Tiveram que fazer um acordo, até uma parte desse valor acaba indo para o Sudão, mesmo sendo extraído no Sudão do Sul, é revertido para o Sudão, foi uma das cláusulas ali para conseguir o seu processo de independência. Sem contar que o Sudão do Sul, galera, ainda depende de toda a estrutura de refino do petróleo do Sudão. Então, apesar da sua independência política, economicamente depende ainda do seu vizinho do norte, do Sudão, certo? Uma história meio confusa, né? Dá uma lidinha depois na apostila aí que vocês vão pegar aí ponto por ponto, certo? Pois bem, galera, ó, o famoso chifre da África agora, entre Somália, Etiópia e Eritreia. Essa região é chamada de chifre, galera, por causa do formato, tá? Lembra ali muito um chifre de rinoceronte, por exemplo, tá? É uma região, pessoal, que está numa faixa de transição ali do seco para o subúmido, né? Então você tem uma região ali com predomínio no semiárido, tá? Aquela situação típica de fome, de abandono, de violência, tá? Ou a parte física, a parte de clima não favorece, por exemplo, a agricultura. Então isso já cria uma deficiência alimentar muito grande. Então os conflitos ali são muito latentes, ok? Naquela franja de expansão do Islã, então
tem conflitos também de ordem religiosa nesses países, tem grupos fanáticos, como é o caso ali do El-Shabaab, tá? Que age muito nessa região. Só que o que chama muita atenção, pessoal, é a posição geoestratégica desses países, principalmente da Somália, em relação a toda essa geografia local. Por quê, pessoal? Esse chifre da África, ele fica numa região de saída ali, ou de entrada, para o chamado Mar Vermelho, que divide aí a África da Península Arábica, onde vocês estão vendo ali escrito Trópico de Câncer, tá? Então você tem um marzinho no meio ali, que é o Mar Vermelho. Aquele mesmo que, biblicamente, o Moisés atravessou ali com o povo hebreu de volta para sua terra, certo? Pois bem, pessoal, o Mar Vermelho, ele também é super estratégico. Por quê? Porque ao final dele, lá ao norte, ó, você vai ter o Canal de Suez. Detalhe, pessoal, todas as embarcações que saem com petróleo dessa Península Arábica vão subir aí, desculpa o termo, tá? Vão ao norte ali pelo Mar Vermelho até chegar no Canal de Suez para poder chegar no Mar Mediterrâneo e chegar até a Europa, por exemplo, tá? Então é extremamente estratégico esse Mar Vermelho e também o Canal de Suez, tá? Mas, professor, onde que entra a Etiópia? Onde que entra, por exemplo, ali a Somália nisso? Pessoal, para chegar até o Canal de Suez, muitas embarcações, ó, dá uma olhadinha no mapa agora, bem na ponta do chifre da África, ó, você tem que passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb, ou seja, chama-se estreita porque você tem uma porção estreita de oceano para poder atravessar, para poder entrar no Mar Vermelho, certo? E é nesse local que muitas embarcações acabam sofrendo ali uma interceptação por parte de piratas, ou também chamados piratas somalis, né? Tem um filme até com o Tom Hanks, né? Que trabalhou a respeito aí da atuação dos piratas somalis. Acho que é Capitão Philip, se eu não me engano. Me perdoe se eu estiver errado, tá? Me veio na cabeça agora isso daí, ok? Então você tem aí uma posição super estratégica, principalmente do chifre da África aí em relação à chamada Rota do Petróleo e atuação dos piratas somalis, ok? Pois bem, galera, agora uma realidade um pouquinho diferente, mas na mesma divisão regional da África, nós temos aí o caso de Ruanda. Vocês estão vendo que é um país minúsculo praticamente na região central, né? Só que é um país minúsculo, pessoal, mas com uma disputa étnico-tribal monstro, literalmente violenta, tá? Entre os Hutus, que são 90% da população de Ruanda, e os Tutsis, que representam ali 10%, tá? Em Ruanda, os Hutus estão em maioria, mas em outros países da região não, eles são minoria, certo? Pois bem, galera, em 1994, só para vocês terem uma ideia, antes disso, os Tutsis dominavam politicamente Ruanda, tá? Só que no começo da década de 90, as lideranças Hutus chegaram ao poder, só que uma dessas lideranças acabou falecendo num acidente de avião e os Hutus acabaram culpando os Tutsis. Era um mero pretexto, né, pessoal, para poder fazer ali uma limpeza étnica, né, e foi o que ocorreu. Quase 800 mil pessoas, entre Tutsis e Hutus, vieram a falecer, pessoal, vieram a ser mortas no que foi considerado aí o segundo pior genocídio do século XX. Só ficou atrás do genocídio ocorrido na Segunda Guerra contra a população judaica na Europa. Só para vocês terem uma ideia, tá? No século XX só perdeu para esse evento. Porque muita gente morta em pouco tempo. Ô professor, os Tutsis eu até entendo, são minoria, mas até os Hutus também foram mortos? Sim, pessoal, por quê? Porque nem todo mundo que é de uma etnia tem raiva de outra etnia. Então, quem não colaborasse com o genocídio, não entregasse, por exemplo, vizinhos de etnias diferentes, podiam ser mortos também. Então, foi ali realmente uma limpeza étnica por parte ali dos Hutus contra os Tutsis, mas muitos Tutsis acabaram também. Desculpa, muitos Hutus acabaram também por assassinar pessoas do mesmo grupo étnico. Então, olha que doideira, né, pessoal? Os Hutus fizeram uma limpeza étnica contra os Tutsis, só que entre eles também, aqueles que eram chamados de adversários políticos ou traidores eram mortos igualmente, né? Então, foram 100 dias praticamente ali de uma limpeza regional lá, né? Infelizmente, né, pessoal? Uma limpeza étnica. Para quem gosta dos filmes aí, tem um filme chamado Hotel Ruanda,
galera, Hotel Ruanda é um filme muito bom a respeito desse evento, tá? Mostra muito a realidade local. Hotel Ruanda. E vocês vão reconhecer o ator principal, pessoal. Vocês vão reconhecer. Assiste lá, depois vocês falam para mim se vocês conheceram ou não. Certo? Pois bem, galera, África Central. A África Central, se vocês olharem no mapa político, pessoal, vocês vão perceber que há um predomínio de um país gigantão lá chamado Congo, né? Um país aí com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, então tem uma área considerável, riquíssimo em recursos minerais, como vocês podem ver nesse outro mapa da apostila também, tá? Só que a mesma novelinha, a mesma história que ocorre em outros países com subsolo rico da África, pessoal. O controle, a extração, desculpa, é controlada por milícias. Tá? Grupos armados paramilitares, só que muitas vezes, pessoal, essas milícias não são por parte do governo. São milícias montadas e armadas por parte de grupos, de empresas internacionais, pessoal. Grupos internacionais aí de traficantes de diamantes, por exemplo, ou de qualquer outro recurso que possa ser encontrado nessa região. Então, olha que negócio bizarro, pessoal. Aí vocês vão falar para mim, pô, como que consegue ter tanta variedade de grupos paramilitares assim? É um país instável politicamente, pessoal. Um país com mais de 200 grupos étnicos que disputam esse poder. Então você tem aí realmente uma situação grave de disputa territorial, de disputa econômica entre esses grupos. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, da década de 90 para cá, eles vivem um conflito generalizado que teve origem quando 1 milhão de Hutus ingressaram em áreas do Congo dominadas pelos Tutsis. Olha que louco, a gente acabou de falar agora que Ruanda tem um predomínio dos Hutus, certo? O Congo, principalmente na sua porção leste e sudeste, ele tem uma proporção maior de Tutsis. E eles tiveram muitos Hutus que saíram, por exemplo, de Ruanda ou de outros países vizinhos graças a esses conflitos étnicos e ingressaram no Congo, em área de domínio dos Tutsis. Então, olha aí, até no Congo, os Hutus e os Tutsis acabam entrando em conflito, pessoal. Olha que negócio cruel, hein? E só para a gente finalizar, pessoal, a África Meridional, ou seja, a África em sua porção sul. Eu não vou falar África do Sul, porque tem um país na África chamado África do Sul e um monte de gente confunde. Essa porção sul que vocês estão vendo cor-de-rosa aí, estão vendo? A gente vai dar um destaque primeiro, pessoal, para Angola. Porque Angola é um país que foi colonizado por Portugal, galera. Essa região foi colonizada por Portugal. Eles até hoje utilizam a língua portuguesa localmente. É um país com uma economia próspera, ou seja, uma economia que está crescendo bastante, graças principalmente, olhando nesse mapa agora novo aí, ó, o petróleo da região de Cabinda, que está bem aí destacadinha no mapa, certo? Graças a muito petróleo que Angola tem, e também, pessoal, um subsolo rico em outros minérios, né? Então, o extrativismo mineral e a agricultura de exportação trouxeram uma certa prosperidade para Angola, né? Curiosamente, a Angola tem uma história recente muito traumática, né, pessoal? Em 1975, conseguiu seu processo de independência, tá? De 75 até 2002, 3 grupos guerrearam pelo poder, sendo que um deles tinha orientação socialista. Diga-se de passagem, pessoal, que Angola foi um dos poucos países aí da África que passou por uma experiência socialista, tá? Durante a Guerra Fria. A maior prova disso está aqui na bandeira deles, ó. Até hoje você tem aí, ó, assim como na bandeira da União Soviética tinha lá a foice e o martelo, né, indicando, representando os trabalhadores, o proletário, né, como Karl Marx diria, né, do campo e da cidade. Angola, na sua bandeira tem uma engrenagem, né, que representa a indústria, o meio urbano, e o facão, né, representando ali o trabalho rural, mas que remete ali a símbolos do socialismo, né, pessoal? Atualmente, moçada, como eu falei para vocês, né, a economia está próspera, né, e estão recebendo bastante investimento por parte do Brasil. Se bem que agora parou um pouco, né, porque mudou o nosso direcionamento político, né? O governo anterior ali do Partido dos Trabalhadores tinha muita afinidade com as lideranças angolanas, né? Mas continuam recebendo muito investimento ainda por parte da China. Lembra que nós já falamos, neocolonialismo chinês, certo? Do outro lado aí, pessoal, nós temos Moçambique. Uma história parecida. Também colonizado por Portugal, também utiliza a língua portuguesa, também se tornou independente em 1975, também passou por conflito após a independência, tá? Só que é um país que não tem uma economia tão próspera quanto a de Angola, tá? Vem tentando passar ali por um processo de reestruturação, reconstrução social, econômica, de infraestrutura, e também, assim como Angola,
recebeu ao longo aí dos últimos anos muito investimento por parte do Brasil, mas que também já não vem recebendo mais, e por parte da China, certo? Para a gente finalizar, pessoal, Zimbábue, olha lá no meio do sul da África, né? Pouco lembrado, pessoal, mas o Zimbábue também passou por um processo de apartheid, que nós vamos falar na próxima aula, tá? Que é um modelo de segregação racial institucionalizada, tá? Só conseguiu seu processo de independência em 1980, então é um país que tem 40 anos de independência só, né? Um país jovem ainda, recente, só que desde lá passa por uma ditadura, né? Que está na mão hoje de Robert Mugabe, né? É um país que passa por uma pobreza, pessoal, uma miséria escandalosa, tá? Vive uma crise humanitária, muitas pessoas migram ou tentam migrar para países vizinhos, tá? Uma crise inflacionária gigante, a moeda deles é tão desvalorizada que precisa de trilhões para conseguir comprar $1, só para vocês terem uma ideia, uma moeda extremamente desvalorizada, um país extremamente pobre e que vem sendo muito marcado no noticiário ultimamente, pessoal, pelo tráfico de animais, moçada. Então nós vemos aí, por exemplo, essa foto aí bizarra, né? Grupos que acabam serrando chifres de rinocerontes, vendendo aí mercado negro, como a gente fala aí, né, em mercados paralelos aí, animais vivos mesmo, vendidos para outras regiões do globo, né? Então é um ponto que nós temos que relembrar porque é uma coisa muito triste, né? Mutilação de animais e retirar animais do seu meio para poder vendê-los, né, como mercadorias para outras partes do mundo, que sabe-se lá se esses animais vão conseguir se adaptar, certo? Não vou trabalhar com vocês hoje, pessoal, mas teria mais um país super importante na África Meridional, primeira economia da África, que é a África do Sul. Só que como tem bastante coisa para falar sobre ela, só sobre ela, nós vamos deixar para a próxima aula, que caracteriza aí a aula de África, parte 4. Ok? Beleza? Fica para a próxima aí, moçada. Abraço para vocês e até lá!